chamada para liderar, segundo o coração de Deus, com o propósito de servir para o testemunho. Ao analisar o início da história de Davi, contada em primeiro livro de Samuel, o Senhor tem falado conosco como deve ser a nossa liderança, como nós devemos proceder aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para executar, para fazer. Talvez você considere que o que você executa hoje é muito pouco e você não consegue encaixar para aquilo que você foi chamada hoje como uma liderança. Mas o nosso coração se engana enquanto a isso. Achamos que liderar é liderar uma grande multidão, é liderar do topo, mas não. Liderar é também liderar as nossas emoções, é liderar a nossa casa, sempre obedecendo às funções que o Senhor tem nos concedido como mulher. Sábias, mulheres que edificam a casa. A liderança é motivar, é fazer as pessoas se inovarem, é trabalhar para o bem comum. Ser um bom líder é quando as pessoas olham para você e te têm como uma referência, mas uma referência fundamentada em Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. E hoje vamos continuar a respeito da história de Davi. Neste ponto da história de Davi, ele já tinha sido ungido, ele continuava como pastor de ovelhas, mas numa certa ocasião seu pai pede para que ele vá até o acampamento do exército de Saul como um rei na época, porque ali eles se preparavam para a batalha com os filisteus. Uma história bastante conhecida entre as crianças, por exemplo, que é a história de Davi e Golias. Golias, um gigante, do qual o povo de Deus tinha que enfrentar, tinham que derrotar. E no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, no versículo 2 diz assim: Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3: E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. E trazendo para a parte prática da nossa vida, quando olhamos para algo, está lá na frente, está aquém de nós, e nós precisamos tomar decisão em relação àquilo. Então, o que nos separa de nós e do que está para acontecer são as nossas decisões, as nossas reações, as nossas ações. Como se fosse um vale que separa o que está por vir e você. E a partir da sua decisão é que vai definir o que vai acontecer com aquilo que está à sua frente. Se você recebe uma notícia, a forma como você vai reagir em relação a essa notícia depende da sua ação, da sua reação e da sua decisão como você vai proceder desta forma. Se você está prestes para receber uma liderança de um ministério, por exemplo, o que separa você desse ministério é a decisão que você vai tomar de como você vai conduzir, de como você vai liderar. Lembrando que a nossa liderança ela deve ser regida pelo nosso Senhor Deus. É Ele quem nos direciona em todas as coisas a partir do Espírito Santo de Deus. E estes homens, os homens de Deus, estavam separados daqueles homens do qual ali pertencia Golias e que eles estavam prestes para uma batalha. Mas era necessário a decisão correta, certeira de como derrotar. E Golias, considerado um homem gigante, ele se mostra aquele exército com toda a armadura e ele diz que ele estava com um capacete, ele estava com uma couraça, ele estava com as grevas que eram faixas que protegiam as pernas, ele estava com um escudo e ele estava com uma lança. Com toda essa armadura de guerra, ele se mostra ao povo de Deus. E é assim, a vida ela está armada e se mostra a nós para uma batalha. E a nossa decisão de como vamos lutar as batalhas, de como vamos liderar o que o Senhor tem colocado em nossas mãos, é o que define o resultado. O Senhor, Ele é perfeito e Ele quer que nós colhemos frutos, que nós sejamos cabeças e não cauda, que nós tenhamos resultados de alegria, de paz, diante de todas as circunstâncias. Mas é preciso uma decisão da nossa parte, é preciso aceitar o direcionamento de Deus para vencer as batalhas que estão armadas na nossa frente. E assim Golias estava na frente desse exército.
E ele sabia da liderança do rei Saul que estava do outro lado. Um líder que não era segundo o coração de Deus, um líder que não tinha testemunho, um líder que não tinha a intenção de servir ao outro. E no versículo 8 diz assim: E parou, clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Este homem, um gigante, um desafio para aquele exército, reconhece a fraqueza de um homem quando decide não mais viver segundo a vontade de Deus. Viver na desobediência. Ele cria ali uma situação de deboche em relação àquele exército. Porque ele diz: vocês são servos de Saul e ainda querem lutar comigo, é certo de que vocês vão perder. E a vida, muitas vezes, se coloca assim em nós. Tem certeza que a sua liderança terá algum resultado? Tem certeza que o seu casamento ainda tem chance? A vida nos pergunta muitas vezes se nós somos capazes de administrar o nosso lar. A vida muitas vezes nos pergunta se o nosso coração está pronto para alcançar o que o Senhor quer. Mas nós não podemos responder como o mundo quer que nós respondemos. E este Golias, este homem, este que era o desafio para esse exército, ele continua aqui nos próximos versículos a desafiar aquele exército. E no versículo 11 diz assim: Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Estes homens que estavam debaixo do reinado de Saul não confiavam na liderança de Saul, tanto não confiavam que temeram. Eles estavam temerosos. Quando nós não somos uma liderança de confiança, ou seja, quando nós somos uma líder fraca por não servir a Deus, por não buscar os propósitos de Deus nessa liderança, a desconfiança, a fraqueza em nossas ações, a fraqueza em nossas respostas, em nossas atitudes, e o outro que está esperando de nós algo, ele não confia no que vai acontecer. Assim se comportou este exército. Nos próximos versículos aqui conta a respeito do pedido do pai de Davi, Jessé, que fala com Davi para que ele vá até o acampamento do exército. E ali ele observa o que estava acontecendo e era também para levar algo aos seus irmãos e levar notícias para o pai. E aquele exército já estava naquela situação há 40 dias. Há 40 dias recebendo insultos da outra parte. Do outro lado do vale, eles recebiam um insulto. Mas eles não tomavam a decisão correta porque eles estavam temerosos, eles estavam com medo dos insultos daquele gigante. E Davi então, no versículo 20, relata aqui que ele acordou bem cedo, se levantou, deixou as ovelhas, mas não deixou as ovelhas de qualquer forma, ele deixou alguém ali no lugar dele, porque ele era um pastor que protege, um pastor que cuida, ele tinha essa essência no coração dele, então ele não deixa as ovelhas de qualquer forma. E Davi chegando neste acampamento, então ele ouve os insultos daquele gigante, ouve os insultos de Golias. E no versículo 24 diz assim: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Davi ouviu tudo aquilo, mas a postura de Davi era uma postura diferente de todos aqueles. No versículo 26 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A preocupação dele era a afronta que acontecia contra o exército, mas não qualquer exército. Era o exército de Deus, era o povo de Deus. E ele não
admitia que estes fossem afrontados, mesmo por um homem de uma estatura tão diferente de outros, um homem que assustava todo aquele exército. E aqueles homens então se tornou a falar. É esse o nosso comportamento. Quando a vida nos desafia a decisões e nós colocamos no nosso coração que nós servimos a um Deus que tudo pode, um Deus poderoso, e que nós não admitimos as afrontas que vêm contra a nossa liderança, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, tudo aquilo que o Senhor já tem separado para nós. Mas o mundo, as pessoas que não caminham com o Senhor, elas continuam a falar conosco que será impossível alcançar o resultado que o próprio Deus já falou para nós que será possível alcançar. Nós não podemos nos enganar com as mentiras que colocam na nossa mente dizendo que nós não vamos conseguir. Nós precisamos ficar firme assim como Davi ficou. E nos próximos versículos, os irmãos de Davi afrontam Davi dizendo: por que não volta para as suas ovelhas? Por que as deixaste sozinha? E Davi responde: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Não há razão para que eu tome ciência do que está acontecendo aqui? É como se ele dissesse: eu não sou só um pastor. É como se você dissesse: eu sou uma mulher capacitada pelo Senhor para dirigir aquilo que Ele tem entregue na minha vida. O Senhor me capacita, o Senhor me instrui. Eu busco sabedoria dos altos céus. Eu busco ter mais fé. Por isso eu estou posicionada no lugar certo, no lugar onde Deus me colocou como uma referência, mas uma referência fundamentada em Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.